Eu vou se pedir vocês para estão conseguindo acompanhar a leitura. Estão conseguindo ler? Sim? Mais ou menos? Mais ou menos o que é? Estou totalmente perdida? Mais ou menos também. Tá. Vini? Eu comecei meio atrasado, mas já estou no 10º dia. Eu sou atrasado. Estava gravando já? Ah, mas é uma benção, tá? Não, eu digo lá ela. Amém. Então, eu queria perguntar para vocês o que chamou a atenção de vocês nessa semana, assim, da nossa leitura, o que mais foi, assim, impactante para vocês na leitura dessa semana? Pode falar. Amém. Então, o Estevão disse que para ele foi a importância da igreja, de ter uma família e tal, uma família em Cristo, né? Mais alguém? Vini? Amém. Então, ter uma visão uma visão de que todo mundo é para ser família de Deus, né? Todo mundo deve ser família de Deus. Mais alguém? Sobre a vida é um teste, né? A vida é um teste. É para lá, para trás, tá para trás lá. Aí isso me chamou a atenção. Deus nos dá opções, né? Bom, dessa semana, mais alguém? Cansados hoje, hein, gente? Jesus amado. Mais alguém? Nós vamos entrar hoje essencialmente nesse tema, fazendo parte da família de Deus. Eu queria orar com vocês acerca disso, tá? Porque hoje é uma lição que eu considero fundamental. Vamos orar? Vamos ficar em pé, então. Vocês estão em casa aí, não precisam ficar em pé, mas podem orar com a gente, tá bom? Tem alguém sofrendo para conectar o áudio aí? Eu acho que é que é teu parceiro de leitura também. Não, o outro. O Anderson. E cadê o Anderson? Dá falta para ele. Vamos orar então, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos a tua bênção, a tua direção sobre esse tempo. Abençoa nossas vidas, os discípulos, cada um aqui possa receber do Senhor poderosamente aquilo que tu tens para nós, ó Deus. Eu peço, Deus, humildemente, que o Senhor possa fazer da minha vida um instrumento para manifestar a tua vontade, a tua glória, a tua graça, Deus, em nome de Jesus. Usa-nos, Deus, como faróis do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Fala conosco aqui, que a tua presença, assim como semana passada falamos sobre adoração, que a tua presença seja honrada aqui, que a obediência atraia a tua presença para esse lugar, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Pode passar, Marcelo. Nós vamos falar hoje sobre a família de Deus. Diga comigo, família de Deus. Amém. Gente, nós vamos entrar num assunto que eu considero muito importante. E é Obrigado. Eu quero que vocês conheçam o Eberson, quem não conhece, é o novo antigo integrante da equipe da escola, né, do CDM, que vai dar aula com a gente também aí, uma benção. Bem-vindo. Então, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Essa é uma afirmativa, essa é uma certeza. Tá? Nós fomos formados para fazer parte da família de Deus, como disse o Vinícius. Porém, nós vamos entender como que a gente pode se tornar parte da família de Deus. Pode passar? Pode passar de novo? Então, há uma constituição na Bíblia de família. Pai, há uma constituição, aliás, convencional de família. Pai, a mãe e os filhos. Ok? Porém, também há uma constituição bíblica de família de Deus, Marcelo.
Fica atento aí, tem uma telinha no lado que vai te orientando que... Pode passar. Isso, pode passar. Bora. Bora, aí. Então, existe uma construção de família bíblica, de família de Deus. É Deus, seu Filho, Jesus e a igreja, que também é filho. E nós vamos explicar, entender um mistério da palavra de Deus aqui hoje. Vamos entender o que a Bíblia, como que a gente se torna família de Deus. Por quê? O que a Bíblia diz que acontece, que aconteceu para que a gente se torne família de Deus? Pode passar, Marcelo. Aí, João capítulo 1, versículo 12, nós vamos ler. Se está na apostila, tu pode ir acompanhando, mas a apostila é uma base só para a gente poder fluir. A Bíblia diz, mas todos... Alguém tem Bíblia aí? Tem? Eu pedi que alguém leia, eu não vou ler. João 12. João capítulo 1, versículo 12. Fala, Rodrigo. Tá penando para conectar o áudio, né? Aí, entrou. Capaz. Alguém achou? Pode ler, alto. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. O texto de João 1,12 diz, mas a todos quantos o receberam, vocês estão em casa, estão me ouvindo bem aí? Então a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados ou feitos filhos de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se a gente for... não mostra o texto aqui, né? Eu não botei o texto, né? Tá bom, deixa aí então. Pode deixar aí. Pode deixar aí Jesus ali. Quem é filho de Deus? A pergunta é simples, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos esquecer o que a Bíblia fala e vamos tentar entender o conhecimento popular. Popularmente falando, nos papos, nos supermercados, nos aniversários de família, na farmácia. Quem é filho de Deus? Todos. Não, mas popularmente falando, não, todo mundo é filho, mas eu também sou filho de Deus, olha. Tem gente que pensa que só filho de Deus... Bom, beleza, a gente tem que respeitar a opinião das pessoas. Mas o que a Bíblia fala de quem é filho? Filho de Deus. Quando a gente lê esse texto aqui que diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, receberam a quem? A Jesus. Esse que diz o texto de João, capítulo 1. A Bíblia diz que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada foi feito. Mas referindo a Jesus, tá? Então, a Bíblia diz, todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Então, quem é filho de Deus? Quem recebe é Cristo. Então, percebe que apesar de que a gente não vai entrar em guerra com as pessoas, não é todos que são filhos de Deus, todos são criados por Deus. Todos são criaturas de Deus, mas a filiação é um processo Rodrigo, de tens que adoção. aceitar aí para de líderes. Nesse caso. É como alguém, pode deixar, deixa aí. É como alguém que adota um filho. Não era filho, mas agora é filho. E aqui quem diz que não é filho, filho mesmo. Amém? Então, percebe aqui, Jesus, ele é o quê? Primeiro, João 3,16 vai dizer o quê? Ó, quem está me ouvindo, diga amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. Diga comigo, unigênito. Então, o que é um filho unigênito? O que é um filho unigênito? Um casal tem um filho unigênito. O que é isso? Único. Único. Quer que eu te ajude a achar isso aí? Não? Não, mas é o mesmo livro. É o mesmo livro. Tudo bem. Eu vou te ajudar. Eu acho importantíssimo te ajudar. Sim, eu vou ficar
Aqui, ó. Por enquanto eu estou nesse livro, João. João, gente, para quem está... Hoje nós vamos falar sobre isso, Marcelo vai falar sobre isso, hoje, semana que vem, sobre a Bíblia, né? João tem o livro de João, o Evangelho de João, e tem as epístolas de João. E João, 1 João, 2 João e 3 João. São livros diferentes. Estamos falando sobre o Evangelho de João. João, agora o número grande, o 3, que é o capítulo e o versículo 16. Então, Jesus é o Filho unigênito. Amém? Se Jesus é o único Filho de Deus, como é que a gente é filho de Deus? Por adoção. Mas então não podia ser o único. Ele nos enxertou o Pai. Mas o Estevão deu um segredo aqui. Ele era unigênito. Será que ele continua sendo o unigênito Filho de Deus? Passa para nós, Vicky. A Bíblia em Romanos 8, 29 diz assim, ó, que ele passa a ser chamado não de unigênito. Quando a Bíblia diz que ele se... para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Então percebe que Cristo é o unigênito, mas a obra redentiva de Deus, através de Cristo, a Bíblia passa a chamar Cristo de não unigênito. Ele não é mais o único filho, ele é o primeiro, porque agora virão muitos filhos. Muitos filhos. Diga comigo, muitos filhos. Nós somos filhos de Deus, porque quando Jesus cumpre o seu propósito na cruz, ele deixa de ser o único e torna-se o primeiro. Ele deixa de ser o único filho de Deus. Então Deus, esse é um outro segredo que a gente tem nesse contexto, que é a lei da semeadura. Quando Deus planta um filho, Deus colhe bilhões de filhos. Bilhões. E nós somos filhos de Deus. Hoje somos filhos de Deus. E se eu sou filho de Deus, eu preciso mudar o meu comportamento. Porque percebe a diferença de entender? Imagina se eu tenho uma vida muito, muito pobre. Muito pobre. Muito difícil. E daqui a pouco eu descubro que eu sou filho de uma pessoa muito rica. Muito rica. O que muda na minha vida? Poxa, quer dizer que agora eu tenho acesso a isso. Pois bem, quando eu entendo que eu sou filho de Deus, eu tenho acesso a novos drivers, eu tenho acesso a uma nova opção de viver. Eu posso viver diferente com base na herança que eu recebo, porque agora eu sou filho de Deus. Isso é para você dizer amém bem alto. Amém. Amém bem alto. Amém bem alto. Olha que tremendo. Agora nós somos filhos. Se nós somos filhos de Deus, Jesus significa o quê para nós na família? O nosso irmão mais velho. A Bíblia vai falar isso. O primogênito entre muitos irmãos. Percebe que há uma transformação de Deus acontecendo em nós. Pode passar aí. E pode preparar, já que o próximo slide é o vídeo, tá? Tu tem que mutar, Marcelo, tens que mutar o Zoom, tá? Ativar o mudo no Zoom ali primeiro, senão vai sair tudo junto, ali vai dar WO. Então, quando Cristo faz isso, gente, quem tá me acompanhando, sério, presta atenção, ele produz algo que vai estourar eternamente, para sempre. Agora, o único se torna primeiro, e o único se torna primeiro de muitos. Então, quando a gente tem uma célula, e quando a gente convida alguém para ir numa célula, quando a gente convida alguém para vir à igreja, não é um convite, vem lá na igreja porque eu quero mais alguém na igreja. Não. Não. Jesus, quando morreu na cruz, poxa, quem de nós daria nosso filho para morrer por nós? Jesus, Deus deu seu único filho, Adonai, deu seu único filho, Jesus, para morrer por nós, por quê? Para nos dar direito à salvação. Por quê? Sem Cristo, nosso destino era o inferno. A Bíblia diz que todo homem, quando nasce em condenação. A condenação começou lá em Adão, quando pecou. Aí a Bíblia diz que todos pecaram. Quando Cristo morre na cruz,
a Bíblia diz que ele vai como ovelha muda a morrer na cruz, ele vai como um animal a ser sacrificado, ele morre pelos meus pecados e pelos teus pecados, e agora nós não somos mais criaturas de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, o que significa receber a Cristo? Significa receber o sacrifício. O sangue que verteu na cruz, verteu por mim. Como que eu não vou falar desse Cristo? Transformou minha vida, minha família. Como que eu não vou viver esse Cristo? Quem está me entendendo, diga amém. Então eu preciso entender que isso não é uma aula, gente. Isso aqui não é uma escola comum, isso aqui é vida na vida. Eu estou aqui, nós estamos aqui porque Cristo nos amou. E eu posso ter problemas diversos na minha vida, na minha família, no meu trabalho, com os meus filhos, diversos. Mas quando eu entendo que eu sou filho de Deus, eu logo posso perceber que eu sou herdeiro. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Presta atenção, se eu recebo a Cristo, eu me torno filho, eu sou uma nova criação. Então você pode dizer assim, não, mas eu não consigo perdoar. Eu não consigo mudar isso. E eu vou te repreender, eu vou dizer assim, não. Talvez você não conseguia antes de Cristo. Por isso nós vamos falar hoje sobre o batismo. O que é o batismo? É o nascer para uma nova vida em Cristo. E a gente, como um celular, quando tu compra um celular, tu começa a baixar os aplicativos necessários para que ele funcione. Quando eu recebo Cristo, eu me batizo, eu tenho o direito de ter acesso a uma nova vida. Ah, mas eu sou uma pessoa muito ciumenta. Então, em Cristo, eu posso vencer isso. Mas eu sou uma pessoa muito difícil, mas em Cristo, eu posso vencer isso. Ah, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, em Cristo, eu posso vencer, porque eu sou uma nova pessoa. E não tem, ninguém faz isso como a igreja. Amém? Eu estive numa conferência nacional, a questão de combate ao uso de drogas, e o responsável, o secretário dessa cidade disse, ninguém no mundo recupera como a igreja. Não existe órgão, não existe programa, não existe nada recupera como a igreja, porque a igreja não trata o problema. A igreja trata a fonte. Na verdade, não é a igreja, é a família de Deus, o próprio Deus e seus filhos. A gente vai na fonte, a igreja vai na fonte. Em vez de assim, não, para de fazer isso. Não, para de fazer isso, Wagner. Não, o Senhor vai lá e transforma o Wagner. Ele vai e transforma o Eduardo. E aí esse processo de transformação nos muda por completo. E a gente tem que buscar em Deus viver esse projeto, esse processo de Deus. Amém? Então, presta atenção, é muito importante. Eu não quero só passar uma lição do contrário, eu quero trazer o que a Bíblia diz. Mas então, quando Cristo morre, ele forma um corpo, mais filhos, eu quero te perguntar, o que é a igreja? Se a igreja é a família de Deus, o que é a igreja? Se tu pudesse me explicar o que é a igreja, o que tu falaria? A comunhão, perfeito. A comunhão entre os membros. Isso é a igreja também. O que mais? Vamos lá. Marcelo, desliga as luzes para nós aí. Está no lado da mesa de som, de luz aí. Quer ajuda? Tá, não, mas não dá. Não, aqui, ó. Tá, então vamos botar em tela inteira. Aí, lá na esquerda, lá. Aí. Tá, mas tem que dar aperta. Aí, libera o som e desliga a luz. No lado. Aí. Não, eu
Beleza. Então, o que é a igreja? Somos nós, em comunhão, como ela falou. Então, percebe, olha aqui, presta atenção. Olha que tremendo isso, gente. A igreja é o ministério de louvor? A igreja é o backstage? Não, o que é a igreja? Somos. Isso são coisas que a gente faz como igreja. Igreja sou eu, é você. Isso é igreja. Igreja não é essa estrutura. Igreja é nós em comunhão. E se a gente, em vez de se reunir aqui, se a gente se reunisse num CTG, nós seríamos igreja? Sem dúvida. Se a gente se reunisse na rua, nós seríamos igreja? Então, nós somos, a igreja é isso, pô. A igreja é a reunião dos que creem em Jesus. A igreja somos nós em comunhão. Então, percebe que... Pode passar, Marcelo. Marcelo, pode passar. Aí percebe que a igreja... Por que a gente fala tanto das células? Por que nós não podemos sair daqui com ninguém sem estar em uma célula? Porque a célula, nós vamos falar sobre isso agora. Pode passar, filho? Tu tem que voltar para essa tela aí. Clica nela com o mouse. Não está indo? Alguém dá um apoio lá para mim? Sabe? Vai lá, Júnior, tu manja isso aí? Mas aí, não. Só, então a igreja somos nós, em comunhão. Repete comigo assim, koinonia. O que é koinonia? Hã? Vamos ler junto. João capítulo 13, versículo 34, mesmo livro de antes, João. Evangelho 13, 34 diz assim: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vós também amem uns aos outros. Nisto todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, como é que a gente reconhece uma igreja? Qual é a marca de uma igreja? O amor de Deus, a comunhão. Por isso que a gente faz, as nossas células existem para a gente poder amar pessoas. Então eu não posso pensar, mas eu já estou envolvido num ministério aqui. Não, nós precisamos estar lá onde a coisa acontece. Por isso que a nossa célula não é um ministério na igreja. Tem o ministério de louvor e tem o ministério em células. Não. A célula é a nossa maneira de amar a gente, de cuidar de pessoas, de entrar em famílias. Está entendendo isso? Os ministérios são importantes, mas se não houver igreja, os ministérios não têm sentido. Então, mas eu quero servir no ministério, que bênção! Mas você tem que estar numa célula, sendo corpo, e ali produzindo ali vida de Deus. Amém? Compartilhar algo em comum, o amor de Deus por nós e o nosso amor por Ele. Então, compartilhar o que a gente recebe e compartilhar o que a gente tem para dar. Quantos de nós não tem experiência de coisas da nossa vida, da nossa família, que foram transformadas? Eu lembro a primeira célula dessa igreja, em 2010, na minha casa. A minha esposa na minha casa, com 30 e tantas mulheres, e eu numa garagem com 50 e tantos homens, a primeira célula da igreja.
E de lá veio tantas outras, e nós já batizamos centenas de pessoas, milhares de pessoas foram alcançadas para Cristo, já levamos muita gente para o encontro com Deus, Deus já transformou muita gente, e a família de Deus segue crescendo, e vocês são parte dessa família. E não vai parar aqui, porque vocês também são filhos agora, que são igreja, que vão fazer o mesmo, e nós vamos seguir levando esse amor de Cristo adiante. Posso ouvir amém? Pode passar, Marcelo. Então me fala aí, qual a diferença, até essa foto aqui da célula do Fernando ali, ó, até o teu marido ali. Eu peguei uma foto da semana, eu sempre gosto de pegar atual, né? Que hora é, Marcelo? 7:09, então deixa eu tocar as aulas. Culto de celebração versus reunião de célula. Qual a diferença? A célula é a continuação da igreja. Tá, o que mais que é a célula? Qual a diferença entre esta e esta reunião? O que a gente acontece diferença? Vou melhorar a pergunta. Tem uma pergunta depois, Marcelo? Então pode passar. Não, volta. Aqui, qual desses ambientes aqui é melhor para a gente demonstrar amor uns pelos outros? Célula. Quem concorda? Por quê? Que mais? Por quê? Por que você acha que a célula é um ambiente... Ah, então não preciso vir no culto, né? Pô, se a célula tem isso, por que eu vou vir na igreja? Por que eu vou vir? Essa é uma expressão que a gente usa e é uma expressão errada. Eu não venho na igreja. Ah, eu vou na igreja. Não. Eu sou a igreja. Eu vou ser igreja com os meus irmãos. Eu vou compartilhar, eu vou ter comunhão com a igreja, porque é um mandamento, é uma mitzvah, é um princípio que tem ordenança. Toda vez que vocês estiverem reunidos, eu vou estar ali. Davi ensinou isso, e vários profetas ensinaram isso. Mas, então, o culto de celebração, a gente tem um momento que a gente chama de vertical, né? A gente aponta para cima. A palavra vem domingo. Quem estava no último culto agora? Meu Deus, foi uma noite incrível. É uma noite vertical, em que a gente clama a Deus junto e algo sobrenatural acontece. E a célula é uma noite horizontal. Não que não tenha verticalidade na célula, não que não tenha presença e poder de Deus, mas a célula é o momento da gente olhar. E eu falei uma frase semana passada, muito forte, vamos ver se vocês lembram. Eu falei um grande problema na igreja é quando a gente conhece mais a nuca do que o rosto. Então, quando eu só conheço a nuca dos meus irmãos, quer dizer que eu estou acostumado só a frequentar um culto. Mas Deus não me chamou para conhecer a nuca de ninguém. Deus me chamou para conhecer o rosto, para olhar no olho. E a célula é esse ambiente em que eu olho no olho, em que eu sou olhada e olhado no olho, em que eu sou cuidado e amado, em que eu posso dar amor também. Amém? E no culto eu posso fazer isso? Pode chegar aqui, mas não adianta você vir, sentou, acabou, você... Não, imagina, você chega aqui num culto, a igreja está cheia. Se a tua célula está aí, te aproxima dos irmãos, conversa, faz relacionamento, mas você vai conseguir ter esse relacionamento se você tiver um pequeno grupo que você já se inseriu. Amém? Faz sentido isso? Então, existe um melhor ou pior? Não, cada um cumpre o seu mandamento. A Bíblia diz em Atos que a igreja de Atos dos Apóstolos se reunia no templo e nas casas. No templo, a grande comunhão, e nas casas, o momento pessoal de afinidade, de tratar coisas. Você não vai chegar aqui na igreja, no meio do culto, e falar, gente, atenção pessoal, eu estou com um problema de dinheiro aí, estou devendo na praça, alguém pode me dar um apoio aí? Né? Não vai. Mas na célula, talvez no momento de discipulado, você fala, estou passando uma dificuldade, irmão, estou com isso acontecendo, e pode surgir diversas conversas boas, agradáveis. Então, a igreja é esse ambiente. Pode passar. Você faz parte de uma célula? Quem faz parte de uma célula, diga assim.
Quem poderia compartilhar uma história em que a comunhão foi experimentada na tua célula? Que você teve uma experiência de comunhão. Alguém aqui lembra? Pode compartilhar algo? Pode falar. Se congratulava mesmo umas com as outras, eu consegui sangue para fazer uma cirurgia dentro da sala. Eu já tinha precisava de dois, já tinha conseguido uma que era da família, e aí eu fiquei orando, foi muito difícil a Deus. E aí cheguei lá, a primeira coisa que a Dani perguntou para mim, consegui isso sangue, está faltando uma. E a Vanessa perguntou para mim, qual é o tipo que você está? Ó, negativo. Que horas tem que estar lá para doar? 9 horas ela passou uma foto do WhatsApp que estava doando. Glória a Deus. Glória a Deus. Um aplauso de Jesus aí, gente. Então, nós temos várias experiências. Eu, como líder de célula, atualmente eu estou sem uma célula de evangelismo, só a célula de discipulado, mas breve retornaremos para a célula de evangelismo, eu e minha esposa também. Vários testemunhos. Foi na minha célula que se converteu o Patrick, foi na minha célula que se converteu foi o Eberson, foi na minha célula que se converteu Gabriel, tantos testemunhos maravilhosos. Pode passar. Pode passar. Então nós temos comunhão com Deus sozinho, nós podemos ter comunhão no íntimo do nosso quarto, na nossa casa, devemos de ter comunhão no nosso momento a sós com Deus, mas temos que entender que um dos momentos mais sublimes da nossa comunhão com Deus é quando a gente busca a Deus com outras pessoas. Quando a gente não está só. Então, são dois momentos que um cristão tem que ter, a comunhão particular e a comunhão com outras pessoas. Pode passar. O próprio Jesus liderou uma célula. Jesus, ele, quando começou o ministério dele, a Bíblia diz que ele subiu, orou, desceu, escolheu alguns homens e ele, então, tratava a multidão de um jeito e esses homens de outro. Antes de ele subir aos céus, ele disse, Senhor, eu não peço pelo mundo, mas eu peço por estes que o Senhor me deu. Então havia um relacionamento próximo, diferente. Então nós precisamos entender que a célula é algo que o Senhor nos deu. Não é uma ideia, eu acho que agora eu vou começar a ir na célula. Não. A célula precisa ser um fôlego da nossa vida, da nossa chamada. Fala, meu irmão. Não, vou tocar depois tu entra. Tá. É rápido, só quero passar outra parte do vídeo ali. Já vou concluindo. Amém? Então, gente, nós precisamos... Agora nós estamos começando célula de aliança, nossa célula. Cara, é o momento da gente convidar pessoas para ir. Eu estou com uma dificuldade. Compartilha, vamos orar, vamos buscar Deus junto. E mais, você não está apenas associado, você tem uma igreja toda contigo. E eu como pastor, a Dani como pastora da igreja, nós estamos juntos. Estamos juntos. Você não está sozinho. Mas eu quero... Pode passar, Vicky. Pode passar. Aqui, ó. Só tem que entender uma coisa. Não dá para cumprir o propósito de Deus sozinho. Você pode fazer muita coisa sozinho, mas tem muitas coisas que você não pode fazer sozinho. Quer ver? Eu quero passar esse vídeo. Não sei se vocês conseguem fazer o vídeo passar de novo. Pessoal que está em casa, eu vou botar os vídeos para vocês depois, tá? Porque está indo sem áudio para vocês, né? Eu vou mandar os vídeos para vocês aí, tá bom? No grupo. Vou dar um mute aqui.
Olha aqui. Pô, olha aqui. Tem muita coisa que tu pode fazer sozinho. Mas a tua jornada espiritual, a tua vida, o teu propósito, não dá para fazer trancado dentro de um quarto e assistindo a vida online. Não existe igreja online, gente. Não existe igreja online. Existe uma ferramenta que, quando nós estamos passando por algum momento, nos auxilia a não perdermos o ritmo, a termos acesso a um alimento espiritual. Mas a igreja, a pessoa não tem como fazer sozinho. O pessoal que está em casa, presta atenção nisso, não tem como ser igreja sozinho. Não tem. Nós precisamos de pessoas para cumprir a nossa missão, a nossa vida nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Quer falar comigo? Tá. Pode passar, Vicky. Para terminar, eu vou terminar por aqui, vou deixar o resto como lição para casa. Eu preciso falar sobre isso, tá? Para mim, ser parte da família de Deus, essa família que a gente tem falado, um passo fundamental, a Bíblia chama isso de nascer de novo. A Bíblia nos ensina que quando a gente nasce de novo, a gente torna-se parte da família de Deus, da família universal de Deus, mas também precisa ser um membro da família local. Então, quando eu nasço de novo, quando eu me batizo, quando eu passo pela experiência do batismo, eu primeiro vou conhecer a igreja através, de alguma maneira, né? Vou me conectar. Então, eu vou nascer de novo, eu vou me entregar para Cristo, eu vou tomar uma decisão de me batizar. Tem gente que diz assim, ó, ontem eu estava... Não é ontem, eu não posso falar com ele. Estava na casa de uma pessoa, ela disse, eu não posso batizar ainda porque eu não estou pronto. Eu tenho coisas para acertar antes de me batizar. Meu irmão, você não tem que acertar antes de batizar. Se você pudesse acertar, você já tinha acertado. O batismo não é o fim da jornada, o batismo é o início da jornada. Ah, mas eu quero me acertar antes. Não, você tem que primeiro... A única coisa que você tem que... A decisão que você tem que saber é o seguinte: eu amo a Cristo, eu quero Cristo, e eu quero uma nova vida com Cristo. A partir daqui, é novo. Então, o batismo não é o fim, é o início. Então, quando eu me batizo, eu me torno parte da família universal, mundial, global. Mas eu preciso também ser parte da família local, da igreja local, para conhecer gente. Então, essa é a ideia de Deus. Que tem uma vida comunitária, uma vida como igreja. Amém? Então, nós estamos com o nosso estudo chamado Águas que Curam, para o batismo. Está aberto as inscrições. Então, quem não é batizado tem que se inscrever no curso. Pastor, e o que eu vou fazer? Aí, no curso, nós vamos ministrar sobre o que é. Vamos ter aula para a gente conversar sobre o que é o batismo. Pode passar? Tá. Esse aqui eu vou deixar como tema para casa, para não tardar muito a aula, que é Atos 2:42, que vocês vão ler e depois vocês vão ter uma tarefa para essa semana, a página 20. Tá? A tarefa da página 20 é preencher essas palavras cruzadas que eu duvido vocês conseguirem. Tem que ser bom de palavra cruzada. Aqui, ó, historicamente, nas nossas turmas aqui, poucos conseguem preencher essas palavras cruzadas. Eu quero ver quem vai conseguir. Sério? 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 Não é risada, não é brincadeira, é sério. Poucos conseguem. Não adianta começar agora. Não. Tá? Então, vocês vão ficar com o tema para casa, de preencher isso aí e de estudar Atos 2:42 e 47 para entender o que se faz como igreja, sendo igreja de Jesus. Amém? Quem recebe essa palavra, diga amém. Me resume essa palavra em uma palavra. O que mais se falou contigo hoje? Em uma palavra. Então, comunhão. O que mais? O amor de Deus, tá? O que mais? Família. Fé. Já funcionou. Não a célula. Ser igreja, tudo certo. Bem, gente, Deus abençoe vocês. Fica essa palavra aqui. Essa palavra me dá arrepio santo.
tá? Porque eu amo isso, eu amo igrejas, Deus fazendo, a igreja é isso, tá? Não é uma estrutura, a igreja somos nós. Em nome de Jesus. Amém? Pessoal que está em casa, vou dar 5 minutos de intervalo para o Eli preparar pode ser um pastel para mim. Tá bom, Pedro? Não, pode ser uma cuca. Tá, gente? Vamos para o break aqui rapidinho e o Marcelo volta para a segunda aula. Pega ali e volta. Pega lá e retorna. Quem quiser, vai no banheiro, fique à vontade. Por isso que o pessoal não está me ouvindo, tinha o microfone caído aqui. Pessoal, vocês não estavam me ouvindo bem antes? Tava. Sim, Estava nós caído estávamos meu microfone ouvindo. lá embaixo, ninguém me falou nada. Não, mas a gente estava ouvindo, sim. Oi. Tá. Oi, apóstolo. Oi. Não ouviu. Diz assim, ó, oi, Priscila. Oi. Oi, Vicky. Que coisa mais linda! Oi! Oi, lindo! Tomaram meu tempo ali, o computador eu tô meio... Tudo bem? Eu que lute. A Fossa já fez 2 Não, eu sou forte. Ai, mana. É. Sai tudo bem? O Rico bochechão do Luquinha. Não. Ih, a mãe saiu de tudo. Dai, mãe. Ai, mãe, peraí. Vai, mãe. Ai, dai. Ó, então tudo com história. Tudo baba. Foi, filha. O pai já tá vindo. Quê? Não, o pai tá demorando.
Foi? Tá, show de bola. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Tenho 2 desafios, né? Dar aula agora aqui em 15 minutos, 20 minutos, e depois de uma aula dessa, né, com o nosso apóstolo, coisa boa, né? Coisa boa estar nesse tempo. Gostoso de estar aprendendo aquilo que o Senhor diz, como ser igreja. Amém? Fazer uma pergunta aqui para vocês, para nós iniciarmos, então. Quantos aqui tem Bíblia? Melhor, quantos aqui não tem uma Bíblia? Alguém não tem Bíblia para nós dar um jeito nisso de providenciar uma? Amém? Todo mundo tem, então, né? Oi? Não tem uma física, uma... Olha aí, gente. Precisamos resolver um problema aqui, hein? Ninguém tem uma Bíblia sobrando aí em casa que possa abençoar? Eu amo da Bíblia. Eu acho que eu já dei umas 3, 4 Bíblias aí, né? Olha lá, um varão abençoado tem, ó. Amém, ó. Resolvemos um problema aqui já nessa noite. Desculpa, teu nome? A Tamires não tem uma Bíblia. Ó, viu só? Ganhou uma Bíblia então, viu? Amém? Na nossa vida, né, nós temos um guia, nós temos, vamos dizer assim, um manual. Assim como esse celular, ele tem um manual, assim como essa caixa de som, esse negócio que nós estamos usando aí, essa plataforma, que negócio que me bate, que negócio que me judia. Pensa num cara que não entende nada disso, que precisa de umas aulas também. Nós temos, né? Quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, quando nós, né, dizemos assim, eu aceito o Senhor como o único e suficiente Salvador da nossa vida, automaticamente nós dizemos assim, agora eu tenho um manual que me guia, agora eu tenho algo, eu tenho, né, aqui um livro que se chama Bíblia, que me guia, que me dá o norte, que me diz o que é o certo, o que é o errado, tudo aquilo que me convém fazer e tudo aquilo que não me é lícito, não me é, né, bom, não agrada a vontade do Senhor a fazer. Amém? Quantos aqui creem que a Bíblia é a própria voz do Senhor? Amém? A Bíblia é aquilo que o Senhor fala, aquilo que o Senhor nos ordena, é uma das maneiras que nós nos conectamos, que nós nos aproximamos mais deles, né? Como eu falei no início, né? É o nosso manual de instrução, é o nosso guia, é o nosso, né? É a nossa maneira de nós nos acharmos, de ser como filhos, como nós sermos, né, um filho melhor, um pai melhor, um discípulo melhor, é através da Bíblia. A Bíblia nos dá nessa direção, a Bíblia nos dá esse norte, né, para o nosso casamento, né, para nosso relacionamento entre pai e filho. A Bíblia nos orienta o que é certo fazer, o que não é certo fazer. Amém? E nós, quando nós conhecemos quando nós entregamos a nossa vida, nós temos esse dever de conhecer a Bíblia. Porque a Bíblia também fala assim que a nossa luta, ela não é contra a carne e nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Então, o que quer dizer? A nossa luta, ela é uma luta espiritual, sabe? Ela é uma luta diária espiritual. A Bíblia fala que nós não devemos lutar contra a carne nem sangue, mas ela é diariamente uma luta espiritual. Quantos aqui essa semana não passaram por dificuldades? Amém? Só eu passei? Quantos aqui passaram por lutas? Quem sabe até mesmo para estar aqui nessa noite, né? Por dificuldades, né? Na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, nos seus relacionamentos, quem sabe no seu serviço. Você teve um problema, quem sabe, com o seu patrão, com o seu funcionário, né? Então, quer dizer, como que a gente vai enfrentar uma guerra, como nós vamos caminhar com Deus, sem conhecer aquilo que Ele nos diz, sabe? Sem conhecer aquilo que Ele nos orienta, aquilo que Ele nos manda fazer. Como nós vamos nos preparar para uma guerra, saber como enfrentar, né, Wagner, as dificuldades que vão vir no dia a dia da nossa vida. Porque até então,
nós não conhecíamos Cristo, nós não conhecíamos a verdade libertadora dele, e agora nós conhecemos. Agora nós aceitamos esse desafio de caminhar com ele, então nós temos, né, o dever, a obrigação como filhos de Deus, né, como o apóstolo falou aqui, de conhecer aquilo que ele diz, conhecer aquilo que ele nos ordena. Amém? Porque vai chegar lá, né, uma situação diante da nossa vida, no meu casamento. Cara, como que eu vou saber, Wagner, o que é certo? No meu relacionamento, tu tá lá namorando, começando um namoro, um noivado, cara, como que eu vou saber qual é a maneira certa de eu me prostrar diante dessa situação? Sabe, a Bíblia é o nosso manual. A Bíblia que vai nos dar essa direção, a Bíblia que vai nos dar esse norte. Amém? Até aqui tá todo mundo entendendo, tranquilo? A câmera está cortada. A bateria. Foi. Amém, queridos? E olha esse privilégio que nós temos, né? Às vezes eu fico lendo e analisando. Nós temos... Quantos aqui sabem me dizer quantos livros tem aqui na Bíblia? É composto por quantos livros aqui dentro? Quantos? 66. Mais alguém? É isso aí? Todo mundo concorda? Com Gregory? Amém? 66 livros, né? E eu fico pensando, todos... O processo para isso ter acontecido, né? Quantos homens de Deus se colocaram à disposição, se colocaram na brecha, né? Para que nós hoje, né? Nós tivéssemos acesso a esses livros, aquilo que o Senhor diz, porque é o Senhor que fala, é o Senhor que ordena, é o Senhor que diz, né? Que colocou homens, que usou homens. Não é na força de quando Paulo escreveu lá, quando João, quando Mateus, quando aqueles caras todos lá, né, estavam passando por aquelas situações, e era Deus dando uma direção para eles, era Deus dando um norte para eles escrevessem, para que as gerações futuras, para que os nossos filhos, né, pudessem ter acesso a isso, aquilo que o Senhor diz. Amém? Olha o que a Bíblia fala lá em Isaías 55, 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo. Amém, queridos? A palavra de Deus, ela não volta vazia. A Bíblia fala assim que ela sempre alcança um destino, ela sempre penetra no coração de alguém, ela sempre ali é plantada uma semente no coração. Amém? E a Bíblia fala em dezenas de momentos, aqui centenas de momentos, promessas daquilo que ele tem para nós, acerca de um futuro próspero, um futuro de bênção, mas como que nós vamos acessar isso se eu te dizer assim, TT, a Bíblia diz que tu vai viver uma vida abundante, que olhos não viram, ouvidos não ouviram, não chegou ao coração de homem algum, o que Deus tem para a tua vida, para a tua intimidade com Ele, para o teu relacionamento, na tua família, nas tuas finanças. Como tu vai acessar isso se tu não conhece o que a Bíblia fala? Amém, queridos? Vocês estão entendendo isso? A importância de nós, quando nós caminhamos com Deus, quando nós temos uma vida com Deus, de conhecer aquilo que Ele nos fala, aquilo que Ele nos orienta, até mesmo as suas promessas que Ele tem para nós. Sabe, não tem como nós desfrutarmos disso, não tem como nós acessarmos isso se eu não conhecer aquilo que a Bíblia fala. Amém? A Bíblia fala, né, lá em Oséias 4:6, que o meu povo perece
por falta de conhecimento. Olha o que a Bíblia fala, que nós perecemos por falta de conhecer a palavra dele. A palavra de Deus, aquilo que sai da boca de Deus, aquilo que ele nos orienta, aquilo que ele nos manda, aquilo que ele quer de nós. Amém? O meu povo, o povo do Senhor perece desse conhecimento. A Bíblia fala de nós, que falta da nossa parte, falta das nossas atitudes de buscar, de ter essa sede. Amém? A Bíblia fala que não é homens que fizeram isso, não é apenas da boca e da vontade de homens. Olha o que a Bíblia fala em Isaías 38. Agora vá, escreva isso numa tábua para eles registrar. Registre-o num livro para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Amém, queridos? Então, quando a gente fala, quando a gente lê um versículo aqui, o apóstolo Paulo falou, né? João falou, não é apenas um homem falando, mas é ali Deus usando a vida de um homem para que ele lançasse uma palavra, para que esse livro fosse escrito. Amém? Vamos lá que eu vou ter que... Meu Deus, já é 9h30. Vamos lá. Disse que ele continua na semana que vem. Se quiser terminar, pode terminar. Tipo, quando der o horário, terminar ali. Que hora para terminar? Acho que daqui a pouquinho. Tá. É tipo, quando der, você acaba, porque continua a semana que vem. Tá, beleza. Amém, queridos. Vamos tocar aqui então. A Bíblia fala lá, quem é que trouxe sua Bíblia aqui hoje? Trouxe, quem é que abre para nós então lá em Salmos 119, 105. Quem é que vai abrir para nós e ler aí? Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz clareia o meu caminho. Amém? Então, o que quer dizer? A palavra de Deus é aquilo que nos dá a direção para onde nós devemos seguir. Eu, lendo essa palavra, imagino assim. Imagina essa peça escura e ela tem vários caminhos que nos levam para muitos lugares. Eu vejo assim que essa palavra nos diz que a palavra de Deus é luz para os meus pés, para mim enxergar o caminho que eu devo seguir. Então, quer dizer, se eu não conheço a palavra do Senhor, eu não sei para onde eu devo ir. Eu não sei para onde o Senhor me manda ir, então quer dizer, qualquer lugar para mim vai servir. Por quê? Eu não conheço a palavra, eu não conheço aquilo que a Bíblia diz. Em Hebreus 4:12 fala: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? Quantos creem que a palavra de Deus é viva e eficaz nas nossas vidas? Amém? A palavra de Deus é viva no nosso coração. Sabe? Quantos aqui, eu quero que alguém aqui me diga, me conte um pouco uma experiência que já teve com a Bíblia, que quem sabe viveu, quem sabe um dia o Senhor colocou no seu coração uma palavra que talvez você nem se lembrava que você tinha lido. Quantos aqui já podem me testemunhar isso? Podem aqui me testemunhar uma experiência que tiveram com a Bíblia? Assim de aqui, amém? Pode ser?
Só que a gente procurava na Bíblia e não achava, pode ser vários textos, só que a gente não via algo que fosse esses jargões bíblicos que a gente passou por tudo, né? Só que eu queria algo íntimo de Deus, porque a gente tem, como fala, né? Coloca na porta, a gente passa por ele, Deus, fundamentos, e a gente queria algo que nos tocasse direto, aquela palavra, cada vez que a gente olhasse, remetesse ao Senhor. E como o Senhor me tirou das drogas, né? Quando eu era mais jovem, deu uma família, e aí eu, toda a dependência minha do Senhor, aí eu coloquei Salmo 121, que diz: eleva os olhos aos montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. E aí a gente botou todo esse salmo, então essa foi uma experiência com essa palavra. Uma mudança de vida, que é onde eu encontrei o socorro, eu encontrei o Senhor. Que é onde, sempre quando eu procuro alguma coisa, eu levo meus olhos para cima, oro, Senhor, isso é o que então está ali, sempre na minha casa. Eu abro a porta, primeira coisa que eu abro a minha porta, eu estou de frente com aquela palavra. Amém, glória a Deus. Amém. E é isso, né? Nós devemos conhecer a Bíblia. Amém? Eu falo, pessoal, muito lá na minha célula, me ouve bastante, né? Até nós estávamos comentando ali, né, sobre o plano de leitura da Bíblia, né? Eu me lembro que quando eu cheguei em 2014 na igreja, lá na célula do Patrick, inclusive, o Patrick colocou lá um plano de leitura de 3 meses, 90 dias. 90 dias. Eu vou entrar nesse desafio, eu vou entrar nessa aventura. Aí peguei lá o papelzinho que dizia lá, né, nos orientava, comece a ler, é um plano intenso, são 15 capítulos diários. Olha, eu vou te dizer assim, para te ler 15 capítulos por dia, gente, tu tem que estar focado, tu tem que estar dedicado a fazer aquilo mesmo. Assim, eu quero mesmo conhecer o Senhor, eu quero ter um momento, e eu, né, resolvi mergulhar nesse tempo, porque eu sabia, eu tinha um entendimento, mesmo novinho, na época eu tinha 14, 15 anos, que, cara, para eu ter uma vida com Deus, para mim desfrutar daquilo que o Senhor tem para minha vida, cara, era necessário eu passar por aquilo, sabe? Era necessário eu pagar um preço para mim conhecer o Senhor, para mim saber aquilo, eu tão jovem, querendo descobrir o mundo, querendo descobrir, né, me achar na minha área profissional, no meu ministério, naquilo que o Senhor me chamou, sabe? No meu chamado pessoal, daquilo que o Senhor quer me usar. Eu quero entrar nesse desafio, eu quero entrar nessa aventura. Então eu te pergunto, você tem lido a Bíblia? Amém? Não precisa me responder, mas você tem lido aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor, sabe, usou tantos homens para colocar aqui, cerca de 40 autores, né, que fizeram esse livro tão incrível, tão maravilhoso? Sabe, você tem separado um tempo da sua vida? Cara, eu tinha um discípulo lá da célula, ele não caminha mais conosco hoje, o seu Vanderlei, ele dizia assim, ele é um senhor de idade, ele dizia assim, não, que eu tenho 24 horas do meu dia, eu separo no mínimo meia hora do meu dia, assim, pensa num cara bem grosso, assim, não, que 24 horas do meu dia eu tenho que separar meia hora, nem que seja, para me dedicar para o Senhor, para me entregar algo para o Senhor, para me entregar esse tempo de intimidade com Ele. Amém? Então fica uma pergunta, você tem separado esse tempo, você tem dedicado esse tempo de qualidade com o Senhor, assim, quem sabe acordar um pouquinho mais cedo lá, por 20, 30 minutos do seu despertador. Agora nós estamos lá tá tendo a Dani lá e o Nanato, né, tem o relógio de oração e o plano de leitura. Você, quem sabe, pegou lá, mandou uma mensagem para eles, tal horário eu vou estar me dedicando, quem sabe no intervalo do meu serviço, vou me acordar um pouquinho mais cedo, quem sabe de noite. Eu não posso ler, sim, só se for muito necessário ler algo de noite, porque não funciona. De noite é comer e cama e berço, assim. Então, quer dizer, você tem se programado, você tem, sabe, porque é uma luta, assim, diária, de que quantos aqui já não tiveram a experiência de estar bem alerta, assim, bem disperso e pegar a Bíblia
O negócio bom para dormir, tem gente que toma remédio, né, para dormir, mas sabe, o negócio melhor é começar a ler a Bíblia de noite. Tô com insônia, sofrendo de insônia. Pega a Bíblia para te ver de noite. Contar uma experiência que uma vez, quando eu morava com o pai ainda, faz 9 meses que eu casei, não moro mais com o pai, aí estava ali, fui ter um tempo de leitura, nunca lia de noite, pai, não consegui, me acordei atrasado, vou ler de noite. Aí me escorei na cabeceira da minha cama, assim, cara, eu acho que foi meio capítulo que eu li. Foi meio capítulo, eu estava assim na cama, aí daqui a pouco, pai, guri, te organiza, te ajeita, aí eu com a Bíblia ali, um monte de anotação. Então, que a importância de nós termos um tempo de qualidade com Deus, de nós lutarmos para nós termos, né, esse tempo com Deus, esse tempo ao qual nós vamos conhecer aquilo que Ele nos fala, esse tempo ao qual nós vamos acessar as promessas do Senhor para a nossa vida. Amém? Acessar aquilo que o Senhor tem, né, para a nossa vida. Muitas vezes nós não sabemos, muitas vezes nós não acessamos. Talvez se eu perguntasse aqui para vocês, quantos aqui sabem os seus dons? Quem é que poderia aqui me dizer? Não precisa. Mas se eu perguntasse aqui, quantos aqui sabem o seu dom? A Bíblia fala lá, ei, escolham os melhores dons. Escolham com sabedoria e escolham os melhores. A Bíblia fala assim, que nós devemos escolher os melhores dons. Então, como que nós vamos saber disso? Se nós não lemos a Bíblia, se nós não conhecemos, se nós não temos esse momento de intimidade. Imagina tu te converteu, tá falando de Jesus para uma pessoa. Cara, Jesus te ama. Assim, cara, e ele entregou a sua vida, entregou seu filho por... Aí um cara vai lá e te pergunta, tá, mas tal coisa. E tu não sabe responder para ele. Tu não sabe dizer, tá, cara, mas Deus me amou tanto, né, de uma tal maneira e que entregou seu filho. Tá, mas por que ele fez isso? Né? E tu não vai saber responder. Sabe, por que eu devo ser fiel à minha esposa? Por que eu devo me relacionar sexualmente com minha esposa só depois do casamento? Como que tu vai saber, como que tu vai discipular uma pessoa, como que tu vai trazer uma pessoa para Jesus se tu não conhece? Se tu não conhece até mesmo Jesus. Amém, queridos? Nós podemos até depois pôr ali no grupo, eu sei que o pessoal aí que, quem sabe, não tem muito esse hábito de leitura, não tem um pessoal aqui que já é mais antigo, o Gregor aqui, o TT já é mais, né? Não sei se tem mais alguém aqui lá, perdão, me esqueci teu nome. Oi? Não, a senhora lá, a Vânia, que eu sei que era da célula dela, lá tem um tempo mais de caminhada lá com Deus e conhece mais. Nós podemos pôr ali no grupo um plano de leitura, não precisa ser em 3 meses, 15 capítulos. Tem de 6 meses, tem de 1 ano. Para e pensa, olha só, quantos aqui caminham com o Senhor há 6 meses? Quantos aqui entraram na igreja agora, conheceram Jesus há 6 meses? 1 ano? 2 anos? 6 meses, tá? E quantos aqui entraram na igreja há 2 anos? Quantos anos? 1 ano, olha só. Se tu, quem sabe, há 1 ano atrás tivesse iniciado um plano de leitura, hoje tu já teria lido toda a Bíblia. Quantos estão aqui há 2 anos? Tá ali o seu André? 2 anos. Se tu tivesse lido, que dá cerca de 3 capítulos, se eu não me engano, depois eu posso pôr lá no grupo, 3 capítulos por dia, gente, de tu ler a palavra, de tu dedicar um tempinho ali para o Senhor, 3 capítulos. Em 2 anos, tu teria lido 2 vezes a Bíblia. Quantos aqui caminham há mais 5 anos com o Senhor? Ó, tem umas quantas pessoas aqui, ó. Cara, 5 vezes tu poderia ter lido a Bíblia. Cara, é forte isso da gente pensar, né? Pô, cara, caminha tudo isso com o Senhor e não... Pô, quanto tempo, quanto eu poderia ter crescido, quanto o Senhor poderia ter falado comigo. Amém? Eu mesmo caminho há 8 anos e eu não li a Bíblia 8 vezes. Então fica, né?
Fica isso para nós, né? Uma pulguinha ali atrás da orelha, porque, cara, é importante nós conhecermos o Senhor, nós temos um momento de intimidade com o Senhor, amém? Eu já vou encerrar, porque tem pessoal que tem que ir. Amém? E como que nós temos essa clareza? Deus fala assim que eu devo ir para lá, que eu devo tenho um dom de curar, que eu tenho um dom de profecia, que eu tenho um dom de revelação, que eu tenho um dom de cura, um dom de sabedoria da palavra, através de quê? Como que eu descubro que eu acesso isso? Amém? Eu vou abrir aqui então. Olha o que a Bíblia fala lá em João 7. João 7, 17. Olha o que a Bíblia fala. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Amém? É através do Espírito Santo do Senhor. Amém? Repita comigo assim, Espírito Santo. Amém? Que nós temos a confirmação de tudo isso que nós lemos, que esses homens escreveram aqui, cerca de 40 homens, é através do Espírito Santo. É através de nós conhecendo mais a Deus, conhecendo mais ao Senhor, nós automaticamente temos mais do Espírito Santo do Senhor. Sabe, quantas vezes eu já tive uma experiência de estar lendo ao Senhor, eu conto lá no pessoal da célula que a palavra do Senhor, ela se renova, né? O único livro que tu vai ler, quem sabe, posso dizer que é o único livro que tu vai ler muitas vezes, dezenas de vezes, e toda vez que tu lê ele, toda vez que tu lê lá Mateus 6:33, João 10:10, João 3:16, esses versículos chaves, né, que todo mundo conhece, o Senhor vai falar contigo de uma maneira diferente. O Senhor vai se abrir e se revelar para ti de uma maneira a qual ele nunca se revelou antes, porque o Espírito Santo do Senhor capacita isso para nós. O Espírito Santo do Senhor nos dá essa habilidade de cada vez que nós lemos a palavra do Senhor, nós entendermos ela de uma maneira diferente. Amém, queridos? É que está com pouca bateria aqui o celular. Amém, queridos? Eu tenho que encerrar aqui, então. Já são 15 para as 10. Alguém tem alguma coisa para falar? Alguma coisa para colocar para nós estarmos encerrando essa noite? Depois, na próxima semana, nós vamos continuar falando sobre a Bíblia, sobre, né, entrando um pouco mais a fundo sobre cada livro. Amém? Alguém aqui? Vamos nos colocar de pé, então, para nós estarmos encerrando. Amém, queridos? Né, fica, então, esse aprendizado de hoje sobre a Bíblia, né, a importância de nós lermos ela, de nós dedicarmos um tempinho, nem que seja pequenininho ali. Eu digo assim, às vezes a gente quer, não, cara, eu vou ler toda a Bíblia em 3 meses. Não, cara, faz conforme tu consegue, conforme dá para ti o teu tempo, mas dedica um tempinho para o Senhor, separa algo para o Senhor, para te conhecer mais Ele, para te criar profundidades. Cara, não vai ser qualquer coisa. Eu vou te dizer assim, ó, quando tu conhece o Senhor, quando tu conhece a Bíblia, não é qualquer coisa que te afasta dos caminhos do Senhor, não é qualquer tempestade, não é qualquer tribulação. Quando tu conhece a palavra do Senhor, tu cria profundidade, tu cria raízes. Cara, não é qualquer coisa que te afasta do caminho do Senhor. Tu vai passar por dificuldades, tu vai passar por problemas, mas tu está enraizado no Senhor, tu está enraizado naquilo que Ele diz, que Ele quer, que Ele pensa de ti. Amém? Alguém aqui quer orar para nós, para estar encerrando essa noite? Uma oração breve, agradecer por esse tempo. Amém? Ninguém, amém? Então, vou estar orando, então. Te convidar tu a fechar os teus olhos neste momento.
Pai querido, em nome de Jesus, Pai, obrigado por essa noite, Pai, obrigado por esse tempo de ensino que nós tivemos aqui, Pai. Pai, amado Deus, que o Senhor venha estar falando conosco, Pai, nesse período. Pai, que tudo aquilo que foi passado aqui nessa noite, que todo ensino, Pai, que foi direcionado nessa noite, que nós venhamos pôr em prática, Senhor, que nós venhamos pôr, Senhor Deus, em ação na nossa vida, Pai. Pai, amado Deus, que essa palavra que foi ministrada essa noite, cada versículo, cada ensino, Paizinho, que não venha voltar vazio, Pai, que venha alcançar as nossas vidas, que venha alcançar os nossos corações, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos estar, Pai, com a nossa mente aberta, com o nosso coração aberto, receptível a tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, a tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite, nós te agradecemos por esse tempo, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Um forte aplauso ao Senhor. Amém? Deus abençoe vocês. Não se esqueçam da leitura do livro, de dedicar um tempinho ali, de ler a Bíblia. Gente. Amém? Semana que vem Estão nós em estamos de casa, volta aí tudo na bem? ativa. Amém? Conseguiram acompanhar varão. a aula, então? Benção. Então tá, gente. Terminou a nossa aula por hoje, né? A gente espera Bom, meu vocês querido. na próxima. Um abraço. E qualquer dúvida que tiverem, podem estar falando, né? Perguntando Temos sobre o que ver, livro, cara. sobre Quero a marcar um apostila. negócio ou lá em casa, lá na tua casa. Fazer uma Marcelo janta tem que lá tirar com o a minha microfone. esposa. Tá todo mundo ouvindo aí. Tá bem, gente, mas a gente está aqui disponível para vocês, tá? O que precisarem, podem contar com a gente, tá bom? Boa noite. Deus abençoe vocês. Uma ótima noite. Tchau. Beijo. Amor, Vic, tu para de gravar. Tira aqui.